A fraternidade será a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida, efetiva, serão assente em base inabalável, e essa base é a fé. Não há fé em tais ou tais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos, e que mutuamente se apedrejam, porquanto, anatematizando-se uns aos outros, alimentam o antagonismo. Mas a fé nos princípios fundamentais que toda a gente pode aceitar e aceitará. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o melhor para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa a fé que o Espiritismo faculta. O que doravante será o eixo em torno do qual girará o gênero humano, qualquer que sejam os cultos e as crenças particulares. O progresso intelectual realizado até ao presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e do seu conhecimento para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais, razão por que os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa uns dos outros. Será ainda o progresso moral que, secundado então pelo da inteligência, confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas, não sujeitas a controvérsias e, em consequência, aceitáveis por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, obstada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem sejam uns os dissidentes, vistos pelos outros como inimigos, a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos a serem amados. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se podia realizar senão fora dos círculos das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de escol procuraram impelir a humanidade para esse caminho, mas ainda muito jovem ela se conservou surda, e os ensinamentos que eles ministraram foram como a boa semente caída no pedregulho. Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar às alturas que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. A geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, no sentido de progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis e que começam a encontrar eco. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras sob o influxo e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração. Que as leis penais se vão apresentando dia a dia, impregnadas de sentimentos mais humanos. Enfraquece-se os preconceitos de raça. Os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizarem suas transações. Eles suprimem a barreira que os separavam e de todos os pontos do mundo reúnem-se em comícios universais para as justas pacíficas da inteligência. Falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, completem e consolidem
Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que eles frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala à proporção que o terreno se for tornando mais favorável. Outro sinal não menos característico do período em que entramos encontra-se na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas, o espírito de incredulidade que se apoderara das massas ignorantes ou esclarecidas e as levava a rejeitar com a forma a substância mesma de toda crença, parece ter sido um sono, cujo despertar se sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante, involuntariamente, lá onde o vácuo se fizera. Procura-se alguma coisa, um ponto de apoio. Se supusermos possuída desse sentimento a maioria dos homens, podemos facilmente imaginar as modificações que daí decorrerão para as relações sociais. Todos terão por divisa caridade, fraternidade e benevolência para com todos. Tolerância para com todas as crenças. É a meta para que tende evidentemente a humanidade. Esse objeto de suas aspirações, de seus desejos, sem que, entretanto, ela perceba claramente por que meio as há de realizar. Ensaia, tateia, mas é detida por muitas resistências ativas, ou pelas forças de inércia, dos preconceitos, das crenças estacionárias e refratárias ao progresso. Fácil-lhe mister vencer tais resistências, e essa será a obra da nova geração. Quem acompanhar o curso atual das coisas reconhecerá que tudo parece predestinado a lhe abrir caminho. Ela terá, por si, a dupla força do número e das ideias, e de acréscimo a experiência do passado. A nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançando para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontrará com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas. Poderosa alavanca, e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo, dado esse estado de coisas que poderão fazer os que entendam se opor-lhe. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pelas generalidades das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o movimento de regeneração. Por isso é que ele, contemporâneo desse movimento, surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis. Houvera, inevitavelmente, sucumbido, porque, satisfeitos com os que tinham os homens, ainda não sentiriam falta do que ele lhes traz. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para recebê-lo. Os espíritos cansados da dúvida e da incerteza, horrorizados com o abismo que se lhes abre à frente, o acolhe como âncora de salvação e consolação suprema. Grande, por certo, é ainda o número dos retardatários, mas que podem eles contra a onda que se alteia, senão atirar-se-lhes algumas pedras. Essa onda é a geração que surge, ao passo que eles se somem com a geração que vai desaparecendo, todos os dias a passos largos. Até lá, porém, eles defenderão palmo a palmo o terreno. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas luta desigual, porque é a do passado decrépito a cair em frangalhos contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, uma vez que chegados são os tempos por ele determinado. Título: A Geração Nova. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente o povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhes ocasionariam de novo perturbação e confusão,
e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em raças terrestres, ainda atrasadas, equivalente a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar, substituí-los-ão espíritos melhores que farão reine em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá, do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer, com a única, mas capital diferença, de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nele encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Muito menos, pois, se trata de uma nova geração corpórea do que de uma nova geração de espíritos. Sem dúvida, nesse sentido, é que Jesus entendia as coisas quando declarava: digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que estes fatos tenham ocorrido. Assim, decepcionados, ficarão os que contêm ver a transformação operar-se por efeito natural e maravilhoso. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já tenham progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade, e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para o homem de bem. Quando a terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor, que lhes está reservado, mesmo nesse mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores. Não se deve entender que, por meio dessa imigração de espíritos, sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatários. Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muito há que são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Nesses, a casca é pior do que o cerne. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela por que as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Por isso, tem a auxiliá-los
espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. É muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar em nada das leis da natureza. Sejam os que componham a nova geração, espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar. Uma comparação vulgar ainda melhor dará a compreender o que se passa nessas circunstâncias. Figuremos um regime composto na maioria de homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constante desordem, que a lei penal terá por vezes dificuldade em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados, sofrem com a companhia dos outros que os achincalham e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regime e substituídos gradativamente por igual número de bons soldados, mesmo que por alguns dos que já tenham sido expulsos se corrijam. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido à desordem. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-as das más influências, o de dar maior ascendente às ideias novas. Por estarem muito apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem a fim de apenas se retemperarem em fonte mais pura. Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhe descerrar os olhos. Por isso que aí vem o que não podia ver na terra. O incrédulo, o fanático, o absolutista poderão conseguintemente voltar com ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houverem nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. A regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre o que volta são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. Quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido e nenhuma influência ostensiva alcança sobre o mundo. Muito outro é o efeito, quando a melhora se produz simultaneamente sob grande massa, porque então, conforme as proporções que assuma, uma geração pode modificar profundamente as ideias de um povo ou de uma raça. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativa o movimento de vai-vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual,
e, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. É de notar-se, em todas as épocas da história, as grandes crises sociais que se seguiu a uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais, destinado a realizar uma remodelação da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição constitui sinal característico dos tempos, vistos que elas apressarão a eclosão dos novos germens. São as folhas que caem no outono e as quais sucedem outras cheias de vida. Porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não extingue, mas se purifica. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades carentes de compensação, sem resultado aproveitável, pois que, na opinião deles, os aludidos flagelos aniquilam seres para sempre. Para aquele, porém, que sabe que a morte unicamente destrói o envoltório, tais flagelos não acarretam as mesmas consequências e não lhes causam o mínimo pavor. Ele lhes compreende o objetivo e não ignora que os homens não perdem mais por morrerem juntos do que morrerem isolados, dado que de uma forma ou de outra a isso hão de todo sempre chegar. Os incrédulos rirão dessas coisas e as qualificarão de quiméricas, mas digam o que disserem, não fugirão à lei comum, cairão a seu turno, como os outros, e então, que lhes acontecerá? Eles dizem, nada. Viverão, no entanto, a despeito de si próprios, e se verão um dia forçados a abrir os olhos. Aqui encerramos a leitura do capítulo do livro A Gênese.